Gerson, vamos falar um pouquinho da tua vida aí em Curitiba, né? Como é que era a tua infância, a tua pré-adolescência em Curitiba? O que tinha para fazer aqui em Curitiba na tua época? Como era? Eu vi que você era do Boqueirão também, é isso mesmo? Na minha época a gente tinha muitos brinquedos assim que a gente mesmo criava, né? A gente criança criava muitos brinquedos. Minha infância foi brincando com os amigos na rua, jogando futebol, né, no campinho atrás de casa, jogando bets na frente de casa. Clássico. E tal, aquela coisa bem curitibana, assim, que foi muito legal, assim. Eu acho que a minha infância, na minha casa, por exemplo, um terreno grande, então, o que eu tenho de lembrança da infância, né? Terreno grande, tinha nossa casa, daí nosso terreno, do lado da casa da avó. Daí na avó tinha muita verdura, assim, uns pés de couves assim, de 3 metros de altura. Aquela casa de polaco que todo mundo fala? Não era polaco, porque minha avó era mineira, né? Ah, sim, Minha avó era mineira e tal. Meu avô era do interior de São Paulo, né? Meu pai é catarinense e tal. Minha mãe também nasceu em São Paulo e tal. Mas assim, e na nossa casa tinha assim plantação de milho, tinha plantação de cana. Aí o meu pai, assim, meu avô, inclusive, quando veio de Santa Catarina para o Paraná, ele construía engenhos de moinhos assim, de água para fazer farinha, para fazer aquela coisa arada toda e tal. Então assim, meu pai herdou aquilo. Então na nossa casa lá a gente tinha plantação de cana. Quando colhia a cana, ia lá, já tinha um moinho pronto lá, feito de madeira, que a gente já metia a cana ali, já colhia o caldo de cana fresquinho. Olha, então, aquelas coisas assim, apesar de morar numa capital, a gente tinha umas coisas assim bem do interior, assim, que era bem bacana. Legal, bem raiz mesmo assim, né? Viva o bairrismo de Curitiba, a gente sempre fala do bairro de Curitiba, né? Muito bom. E Boqueirão eu nasci, me criei e vivo lá até hoje. Que legal. Eu fiz questão de me manter por lá, porque ali que estão os irmãos, né? A história, a família, os amigos. Não que a gente não tenha amigos em outros lugares, graças a Deus a gente tem, né? Mas as raízes estão ali, né? Estão plantadas ali, né? E vocês tinham, desculpa, Xanã, vocês tinham bastante animaizinhos lá ou era mais plantação mesmo? Tinha galinha. Tinha? Galinha. Uma vez roubaram as galinhas do galinheiro lá, roubaram 15 galinhas. Pontinha de galinha. Então tinha bastante, né? Tinha bastante, assim. Isso que no terreno de casa lá, né? E aí ninguém acreditava que o cachorro não latiu, o galo não cantou e as galinhas foram embora. Acho que o cara que levou a galinhada, ele era conhecido do cachorrada. Ia fazer uma galinhada caipira, né? Porque a galinhada caipira é um prato muito bom e tal. A gente fez isso e a nossa galinhada era tudo galinha caipira. Muito bom. Tu consegue sair já só lá no bairro? Tu consegue comprar um pão num restaurante lá no Boqueirão? Sim, vou com o maior prazer. De máscara, de boné, de barba? Às vezes o pessoal fala assim, você tá de boné, né? Que nem eu tô fora do ar, tô de boné e tal. Você tá de boné, você tá de máscara e tal, tá se escondendo? Não tô me escondendo, tô de máscara porque exige. Ou no momento exige. E o boné porque fora do ar, assim, normalmente eu gosto de usar um bonezinho, hoje eu já dei uma cochiladinha de tarde e tal. Muito bom. Então, não precisa ficar se arrumando o tempo todo também, né? Muito bom. Gerson, o que os motivos que a tua ideia, o que levou você a procurar a comunicação, o jornalismo? O que foi que dentro de você, assim, eu tenho que trabalhar com isso, me interessou trabalhar na comunicação? Porque realmente essa forma de trabalhar realmente não é... Eu entendo que não que não seja para qualquer um, mas exige muita atenção. É um trabalho que é realmente bem difícil, né? Na verdade a gente não sabe, né? O que é ser jornalista, o que é ser comunicador, o que é ser apresentador de televisão. Ele quer fazer aquilo, era um sonho de infância, né? Sempre trabalhar como jornalista, ser comunicador, trabalhar com televisão, né? Eu sentava, né? Assistia Jornal Nacional, assistia as novelas na casa dos meus avós, na minha casa e tal, junto com a minha tia e tal, eu via aquelas coisas, tudo aquilo me fascinava desde criança. E aí, então agora a minha família sempre foi muito comunicativa, né? Apesar da minha família aqui não ter assim ninguém ligado diretamente à área de artes ou de jornalismo, né? Mas a minha família sempre foi comunicativa, seja na igreja, nos movimentos sociais, né? Participativa na elaboração daqueles teatros de Natal, no final de ano, na igreja evangélica, né? Meus pais, minha mãe se apresentavam, então eu via minha mãe se apresentando no coral, via minha mãe declamando poesias na igreja. Aí eu com 4 anos eu subi numa cadeirinha para cantar pela primeira vez na igreja. E amor, o palquinho. Então, Gostou palquinho. desde aquela época. E daí você vem
vem criando aquela coisa, assim, né? Essa ambientação já, né? Essa ambientação. Então, isso vai ajudando de certa forma. E depois, é claro, aí você tem que estudar, conhecer, aprimorar e tal. Como qualquer um, você tem que se esforçar muito, né? E essa é a luta. Mas, graças a Deus, eu me sinto, assim, uma pessoa realizada, né? Onde cheguei, né? Até agora, né? Claro. Eu ainda tenho uns passos a mais que eu quero dar, mas... Merecido, não, tá certo você, isso mesmo. Gerson, nós temos um termo que nós falamos aí que é a jornada do herói. A gente deu uma olhada na tua história e, pô, você começou ali trabalhando, por favor me corrija se eu estiver errado, com loja de material de construção, trabalhou também, passou pela Câmara de Curitiba, que é municipal, né? E aí agora também nessa parte de comunicação aí. Como foi essa jornada? Eu vi também que você teve a tomada de ação ficou sabendo de uma oportunidade em uma empresa de comunicação, você se arrumou, comprou uma camisa, fez a barba. Isso realmente é o que todo mundo precisa, né? É o que todo mundo precisa. Né? Estudou bastante. Lê o livro que eu não escrevi. Aí, ó, mas espero que saia. Eles que escreveram pra você, na verdade, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu cheguei para o pai e falei assim, pai, é o seguinte, meu pai, um policial militar, 4 filhos, né? Botava todo mundo de forma, cada um tinha uma obrigação em casa e tal, e meu pai era policial rodoviário, então, quando quando tinha um castigo para dar, ele falava assim, você vai ter que engraxar a bota e deixar ela né? Brilhando, né? Tal, aquela coisa tal. Eu com 14 anos, e aí a gente tinha as obrigações domésticas com a mãe, né? Então cada um tinha a sua obrigação e tal. Não que eu não gostasse disso, eu gosto disso, né? Não, gostava mais ou menos. Pra ser sincero. Mas eu cumpria com as minhas obrigações e cumpro hoje também na minha casa. Mas assim, é o seguinte, né? Eu falei assim, eu queria trabalhar, queria ir para o mundo, queria ir para fora, queria estudar à noite, queria fazer e acontecer e tal. E daí eu cheguei com o pai e falei assim, pai, na época, né, já podia, 14 anos, fazia carteira de trabalho e tal. Falei, pai, agora, né, que tal eu estudar à noite, começar a trabalhar e tal. Eu tinha lá uma loja de materiais de construção, onde estão lá os meus amigos até hoje, né, o Wilson, o Hilário e tal, só que hoje eles estão em outro ramo e tal, seu Otávio, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com eles e comecei a vender materiais de construção. Meu pai era construtor também, então eu, desde pequeno, sabia o que era um prego, sabia o que era um martelo, sabia o que era um serrote, sabia o que era, enfim, um teclado, um fio de luz, essas coisas. Sim. E o resto fui aprendendo. E comecei a vender bem. Comecei a competir no balcão com os próprios donos do comércio, né, da loja. E aprendi, aí que eu digo que é importante, você se especializar. Aí eu vi que eu precisava aprender, na época se vendia hoje ainda, mas na época muito mais, casas de madeira. Então tinha lá os kits de casas de madeira, então as pessoas chegavam para fazer uma meia água, né, de 6x3, né, um chalé de 6x8. Eu fui aprendendo quanto de tábua que ia, quanto de sarrafo que ia, quanto que ia de prego, quanto que ia de tijolo para fazer, né, a estrutura, quanto que ia de telha e tal. Eu fui aprendendo, e fui vendendo. Legal. E aí logo depois eu me especializei também em fazer crediário. Legal. Daí eu já vendia e já fazia ficha, já preenchia o negócio, já fazia o crediário, já passava para a financiadora. Daí depois eu pegava o borderô, ia lá na financiadora, eu voltava com o cheque para a loja. Então, bem completo o homem. Aí eu sempre gostei de fazer isso. E daí, pô, eu ganhei alguns prêmios lá na loja, lá, né? Ganhei bicicleta, ganhava livros, ganhava música. Então, tudo na comunicação. E naquela época já o pessoal falava assim, puxa vida, você parece que você é radialista, você parece que tal. E realmente eu fazia isso com muito prazer, assim, né? Toda essa comunicação. Então a comunicação, ela sempre foi assim o grande forte na minha vida, né? Sim. E tudo isso eu fiz assim, e aí depois mudei, aí depois realmente eu fui para a Câmara Municipal, lá eu inclusive trabalhei muito com eventos, promovendo eventos, ações sociais e tal, e aonde eu sempre pude exercer a comunicação. E, aliás, eu digo o seguinte, que se eu estou hoje aqui, tem uma pessoa que eu acho que foi assim, muito importante para mim, até me emociona quando eu lembro dele, do Mário Gonçalves. O Mário, ele era do departamento de rádio da Câmara. E quando eu saí da Câmara Municipal, o Mário Gonçalves produzia um programa
Eu saí por alguns descontentamentos políticos e tal, coisas que eu não concordava e tal, e eu fiquei 7 anos lá. E quando eu saí, o Mário Gonçalves, que trabalhava lá no departamento de rádio jornalismo da Câmara, na época, ele produzia um programa na Rádio Paraná, aqui em Curitiba, do meu amigo Emerson Camargo. E aí o Mário falou assim, Jason, venha trabalhar com a gente, cara. Tal. E eu saía do Boqueirão de manhãzinha cedo, de moto, para fazer um programa na rádio com ele e tal, e ali foi. E ali começamos com esse programa da Rádio Paraná, depois aí eu fui fazendo outras coisas. Aí quando eu tinha feito um concurso para o IBGE na época, depois passei um tempo no IBGE e fui fazendo, aí fui fazendo outras coisas e tal, mas a comunicação sempre esteve presente comigo. E acho que essa retomada, porque quando eu era garoto, eu tinha tentado entrar em rádio com 16, 15, 16 anos, eu tinha tentado entrar em algumas rádios aqui em Curitiba, numa em Ponta Grossa, e não tinha dado certo. E eu tinha falado assim, eu vou desistir, não quero mais. E aí surgiu o Mário. Foi essa pessoa importante na sua vida. E aí surgiu o Mário, e quando... Não vai me perguntar que Mário. O irmão do Marcos. O irmão do Marcos. Poderia ser para ele. Mas eu vou pular. É que você já tão convicto para ele, não vai me perguntar. Mas o Mário é o seguinte, aí o Mário foi a pessoa que deu aquela retomada, né? Que ele falou assim, escuta, vem aqui, vem e tal, pá. Naquele momento deu o restart, assim, e aí vambora, e daí não parei mais, e daí fui de uma rádio para outra. Legal. Aí depois fui para Clube FM, depois eu tive outros negócios que eu fui montando, porque eu sempre trabalhei muito paralelamente, fazendo coisas na comunicação e também coisas paralelas, investindo em outras coisas também depois que eu saí da Câmara, né? Mas a comunicação sempre foi muito presente na minha vida, né? Até que chegou o momento que eu decidi deixar tudo de lado e investir. E aí, se você quiser, eu conto como é que foi que eu fiz, que eu tomei essa decisão. Por favor. Só antes de você contar, deixa eu fazer uma pergunta.